criaturas! Tudo bem com vocês? Na análise de hoje vamos falar sobre a Seletite. Bem, como vocês já sabem aí, né? Por óbvio, o Tite, né? Então, convocou a seleção com algumas, digamos que, velhas novidades e surpresas não tão surpreendentes assim. Mas tá, né? É o time que vai pra Copa América, vamos fazer o quê? É isso aí que temos pra hoje. E eu não quero analisar propriamente dito cada jogador por jogador, fazer uma certa análise rápida por posição, assim, e alguns comentários pontuais sobre as coisas. Bom, nos goleiros, não tem muita novidade, é isso aí mesmo. Concordando-se ou discordando, o Tite chamou os dois melhores goleiros em atividade brasileiros, que são o Alisson e o Ederson. E para terceiro goleiro, ele chamou o Cássio, que não é nenhuma loucura chamar o Cássio, pode-se discordar ou concordar, mas a grande média dos goleiros está mais ou menos no mesmo nível do Cássio, um pouco melhor, um pouco pior, daí é uma questão muito pessoal. Mas chamar o Cássio não é nenhuma loucura, é um bom goleiro, vai ser terceiro goleiro e não faz grandes diferenças. Nas laterais, aí tem dois pontos que eu gostaria de frisar, que são na lateral direita, né? A convocação do Daniel Alves e do Fagner, que num ciclo pós-Copa, em que tu quer fazer algumas modificações, que tu quer dar uma renovada no teu time, quer, sei lá, pensar num ciclo da próxima Copa, eu não sei por que ele chama dois laterais, um em vias de se aposentar pela seleção e outro que tem ainda uma certa idade, pode acabar jogando a próxima Copa, não sei, mas acaba chamando os dois para a mesma competição. Sinceramente, se fosse o Tite, e tivesse que fazer uma escolha agora para a Copa América, eu teria convocado Daniel, não teria convocado Fagner. Gostar ou não gostar do futebol do Fagner é um tanto quanto independente agora, da opinião. É um cara que o Tite vê como uma opção. Eu sinceramente não morro de amores pelo futebol do Fagner, mas também não tenho nenhuma reticência contra, não tem nada que desabone completamente, só não seria minha opção, mas tá. E se quer chamar um cara que vai ter um encerramento de ciclo mais próximo e tudo mais, então chama o Daniel Alves e um jogador mais jovem junto, cara. Não precisa chamar dois jogadores mais velhos, assim, com mais de 30 anos para a mesma posição. E é um erro que se repete na zaga também, com o Thiago e com o Miranda. Eu chamaria um dos dois, não precisa chamar os dois. Daí tu acaba diminuindo a tua opção de jogadores jovens para começar a dar rodagem para eles. E é importante começar a dar rodagem não só em amistoso e eliminatórias. É bom dar um pouco de rodagem e experiência em competição mesmo para valer. Por mais que a Copa América não seja assim uma competição que a gente morra de amores e quer porque quer ganhar, para aumentar a sala de troféus da CBF, mas é uma competição que serve para dar uma boa rodagem para esses jogadores e eu não vejo por que convocar tantos jogadores com mais de 30 anos para a mesma posição. O Tite quis, então, que seja. Teria convocado só um desses dois. No meio-campo, daí, começam, digamos assim, as partes mais polêmicas da convocação. Toda polêmica começa com o Fernandinho. Eu acho o Fernandinho um baita jogador, um ótimo jogador, joga muito bem no Manchester, é um cara que é fundamental na espinha dorsal do time, é um cara que o Guardiola gosta muito, que realmente desempenha um bom papel, mas que infelizmente, na seleção brasileira ele nunca conseguiu mostrar o mesmo futebol do City. Então, por mais que o Tite queira dar uma segunda chance, ou segunda chance não é nem o caso, sim, uma questão de retratação pelo que aconteceu na Copa, da forma com que o Fernandinho foi tratado depois do jogo contra a Bélgica, que realmente foi um negócio meio pesado. Ele falhou, ele jogou mal, isso tem que ser falado, isso tem que ser batido nessa tecla, mas ofensas pessoais não cabem nisso.
não estão completamente fora de cogitação. Mas o Fernandinho recebe aí sua segunda, terceira, quarta chance, sei lá qual chance, de tentar mostrar algo diferente. O Fernandinho é um cara com mais de 30 anos, com muitos jogos pela seleção brasileira, com uma bagagem internacional muito grande, e que, sinceramente, eu gostaria muito que o Fernandinho calasse minha boca, mas eu não consigo ver o Fernandinho entregando algo completamente diferente do que ele entregou até hoje pela seleção. Não consigo. Não vislumbro uma entrega diferente. Então, eu não sei por que o Tite acaba convocando ele agora. Mas, tudo bem. Opção, eu convocaria, eu acho que como 99,9% das pessoas que acompanham relativamente a seleção brasileira e o futebol europeu, no caso, também, teriam convocado o Fabinho, que é um cara que está pedindo passagem aí, jogando muita bola no livro, conseguindo se estabilizar como titular, e eu acho que teria sido uma opção mais plausível para o momento, já pensando numa experiência para a Copa América e um cara para já desempenhar um papel de Copa do Mundo já às portas aí, bem dizer. Depois, outra parte da convocação que chamou um pouco a atenção, assim, parte polêmica, é a convocação do Coutinho, que, querendo ou não querendo, jogando bem ou jogando mal, ele ia ser convocado de um jeito ou de outro. Se utiliza... o Tite nunca utilizou diretamente esse argumento, mas ele acaba deixando entender que não convoca o Fabinho, por exemplo, por ter sido reserva boa parte da temporada, e do meio pra cá que ter conquistado a titularidade, não ter tido tanto tempo. Esse é um tipo de argumento que vai por água abaixo quando o Coutinho é chamado. O Coutinho foi reserva praticamente a temporada inteira. Nos momentos que ele entrou em campo, ele não conseguiu desempenhar um bom papel. No pós-Copa, pela seleção, ele não jogou bem a grande maioria dos jogos. Ele teve alguns lampejos em alguns momentos de 1 ou 2 jogos. E isso é muito pouco para um cara que está sendo depositada a confiança para jogar na seleção. Eu, particularmente, não teria convocado o Coutinho agora. Eu acho que era um cara que devia dar um tempo, tentar se restabilizar no clube, tentar voltar a jogar um futebol melhor. Mas tá aí, convocado para a Copa América, ok. Muita gente fala que o Coutinho poderia ter sido substituído, daí já vamos entrar no outro assunto polêmico da não convocação do Lucas Moura, que também vem jogando muito bem nesses últimos meses, conseguindo uma posição de titular no Tottenham, não pela qualidade dele, não que ele não tenha qualidade, muitíssimo pelo contrário, mas acabou caindo a titularidade para ele, meio que pelas lesões que aconteceram no Tottenham. Porém, as lesões acontecem, pode cair uma titularidade no colo de alguém e essa pessoa não corresponder. O Lucas Moura, muito pelo contrário, a titularidade caiu no colo dele e ele correspondeu de forma extremamente brilhante, convenhamos. E no fim das contas, acabou sendo preterido pelo Coutinho, que é um cara de confiança do Tite. Bom, vamos ver no que isso vai dar. No ataque, eu acho que o ataque talvez seja a posição com menos polêmica, mas ainda assim com polêmica. Porque da mesma forma que o Coutinho foi reserva a temporada toda, o Gabriel Jesus foi reserva a temporada toda. O Gabriel é um cara que ele pode desempenhar o futebol dele de uma maneira muito melhor que ele vinha desempenhando até aqui. E até diferente do Coutinho, perdão, não foi nem no pós-Copa o problema dele. O problema dele já era antes da Copa. Na Copa o Gabriel já não desempenhou o papel de uma forma muito boa. A gente até imaginava que o Gabriel não teria ido tão bem durante a Copa por uma questão tática do Tite, de colocar ele como esse tal de atacante que volta para marcar e tudo mais, essa bobageira toda. Mas no fim das contas, durante a temporada no City, a gente percebeu que realmente teve uma queda no futebol do Gabriel, mas que eu ainda enxergo como algo normal para um menino da idade dele. Ele ainda tem essas oscilações de futebol, ele ainda tem muita coisa para acrescentar na bagagem dele de futebol, então eu ainda dou um benefício da dúvida para o Gabriel Jesus. E eu acho que hoje eu não teria convocado ele. Mesmo caso do Coutinho, é melhor ficar um pouco no clube, se assentar um pouco, trabalhar mais,
tentar melhorar mais algumas coisas que eu acho que não estão bem encaixadas ainda no futebol dele. Nas outras posições, todo mundo convocado por seus méritos e boas convocações. E por fim nós temos talvez a grande polêmica da convocação, que era aquele debate entre que se convoca e não se convoca o Neymar. Bom, gente, vamos usar a cabeça um pouco. Vamos tentar ser assim, o mais analítico e frio possível. O Neymar não ia ficar de fora da lista. Não ia. Vocês podem tirar o cavalinho da chuva quem não queria o Neymar da seleção, independente do treinador que fosse. Não é porque é o Tite. Tite não deixaria de fora, voltando, Filipão não deixaria de fora, um Dunga não deixaria de fora hoje, um Renato não deixaria de fora, falando assim de treinadores que não são da seleção, que já andaram aí sendo sondados. Por exemplo, posso pegar um cara que treinou o Neymar por um tempo e foi sondado para a seleção anos atrás, que é o Muricy. Muricy não deixaria fora, entendeu? Nenhum tipo de perfil de treinador, se é que vocês me entendem, deixaria o Neymar de fora da seleção. Porque por mais merda que ele faça, por mais idiota que sejam algumas ações dele fora de campo e algumas até dentro de campo, o Neymar continua sendo o grande referencial técnico da seleção. Então, não tem um treinador em sã consciência nesse país que não convocasse o Neymar. Não tem como pensar numa seleção sem o Neymar. Porém, no meu entendimento, tem como pensar numa seleção sem o Neymar titular, pelo menos nos primeiros jogos, para daí sim ser o tal do castigo que todo mundo quer pro Neymar. Porque, sinceramente, não convocar o Neymar não seria um castigo. É uma Copa América, é uma coisa que ano que vem tem outra e vai ser convocado. Não é porque é no Brasil que vai mudar todo esse discurso de um castigo e tudo mais. Não se iludam com esse tipo de coisa. O maior castigo para o Neymar hoje seria ele ser realmente convocado e comer banco. Não ser capitão, não jogar alguns jogos, ir para o banco, se quer ser uma opção de segundo tempo, não entrar. Isso seria um castigo maior para o Neymar. Que nem seria um castigo tão pesado assim, mas seria um castigo maior que qualquer outro que se possa aplicar. Mas também não vamos ser inocentes, isso não vai acontecer. O Neymar vai jogar, o Neymar vai ser titular e existe sim uma grande possibilidade do Neymar, além de tudo isso, continuar sendo o capitão da seleção brasileira. Existe uma pequena chance dele não ser capitão em duas hipóteses. O Tite acabar escolhendo o Thiago Silva por entender que realmente não dar a faixa de capitão para o Neymar seja a grande punição dele, ou o Tite acabar escolhendo para capitão o Fernandinho, como uma espécie de prêmio, pedido de desculpas, não sei o que poderia ser considerado pelos acontecimentos do pós-Copa. Pois bem, eu cheguei até a falar no Twitter sobre uma nota para essas convocatórias, falei 8,23. A convocatória não é de todo ruim, a gente tem bons jogadores, a gente tem caras que podem mostrar um futebol bom. Existem jogadores de fora que poderiam ter sido convocados, que também mostrariam um bom futebol. Eu acho que tem alguns nomes dessa seleção que tem que ser puxadas as orelhas com um pouco mais de veemência. Coutinho, Jesus, o próprio Neymar. São caras que não estão rendendo o que podem render, ou estão com um comportamento extra-campo e até dentro de campo um pouco meio, não digo errado, é complicado, né? São caras que tem que ter uma conversa de perto. Não sei se o Tite é o cara mais indicado para isso. O cara que chegar na seleção, ele não tem que ser ensinado e doutrinado por ninguém. Ele tem que já ser um cara pronto para estar ali pro negócio. Mas, Copa América tá aí. Esses são os jogadores. Agora o que a gente tem para fazer é torcer, cornetar, ou querer que tudo se foda mesmo. São as três opções que nós temos. Eu escolho a opção sempre de torcer, mas sempre tô com a carta da corneta na manga.
Vamos ver no que vai dar. Agora só nos resta esperar. Tá certo, gente? Comentem aí o que vocês acharam da convocação, quem que vocês convocariam, quem que vocês tirariam dessa lista, o que vocês acharam. Curtam aí o vídeo, compartilhem com seus amigos, inimigos, animais de estimação e com qualquer outra coisa que vocês queiram. E é nóis, falou, tchau!